Fala pessoal, estamos começando mais um Isencast e hoje de novo estou ao lado de 3 mulheres na mesa. É o segundo podcast, hein, amor, que tá assim. Verdade. Tô ficando em menor número a cada dia, mas o primeiro que foi com 3 mulheres foi ótimo e hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar também o assunto, porque hoje o assunto foi feito pra vocês, mulheres. Que é qual, amor? Menstruação e atividade física. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto muito procurado, né, principalmente pelas mulheres, óbvio. E a gente está aqui com uma especialista, nossa médica esportiva, e uma paciente da clínica e parceira nossa, Karina Maciel, e a Carol Kina. Legal. E hoje o assunto é esse. Então, o ciclo menstrual, se ele altera realmente, em que ponto do ciclo menstrual que a mulher esteja, se altera no exercício físico. Isso é verdade, Carol? Explica um pouquinho para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Então, assim, o ciclo menstrual, na verdade, ele é um evento fisiológico que acontece no corpo da mulher e tem como função a geração de uma vida, né? Então, todas as alterações hormonais que vão acontecer justamente é para preparar esse organismo para gerar essa vida. Então, é óbvio que ao longo do mês a gente tem alterações tanto de estrogênios e progesteronas e isso influencia muito na questão de treinamento. Legal. Então, assim, tem algumas fases, né, o ciclo. Então, assim, existe uma fase que a gente chama de proliferação, né, que é aquela primeira fase, né, onde o útero começa a aumentar o endotélio dele para receber ali, para acontecer, e nessa fase também acontece a ovulação, e depois da ovulação é onde talvez aconteceria a anidação ali, daquele feto ovulado ali, né? Como que funciona essas alterações? Existe um primeiro período que existe uma predominância de alguns tipos de hormônios, né? Quais os primeiros hormônios que são predominantes na primeira fase, Carol? Então, assim, o ciclo menstrual ele pode ser dividido em ciclo ovariano e ciclo uterino. Essa questão que você está falando de proliferação, secretora, talvez, é a fase do ciclo uterino, que a gente tem a primeira fase de proliferação e depois a fase secretora. Sim. A questão dos hormônios, a gente divide na fase no ciclo ovariano, que aí sim a gente vai ter a fase lútea e a fase folicular. Então, se a gente considerar uma mulher que tem um ciclo, regular, de 28 dias, a gente toma como parâmetro a metade do ciclo, que são 14 dias. Então, a gente divide nesse meio. Então, na primeira metade, que seria a fase folicular, e a segunda metade, que seria a fase lútea. Então, nesses dois períodos, a gente vai ter predominância de um ou outro hormônio. Pensando no que eu falei anteriormente, né, que todo esse ciclo e toda essa variação é em função da geração de uma vida. Então, assim, na primeira metade, que é a fase folicular, a gente vai ter a predominância do estrogênio. Na segunda metade, a gente vai ter a predominância da progesterona. Então, assim, não é que não exista um ou outro nas duas fases. Ocorre, nunca está zerado nenhum dos dois hormônios. Mas numa fase você tem predominância de um, na outra fase você tem predominância de outro. E aí esses hormônios vão ter ações distintas no organismo da mulher. Legal. E na primeira fase, quando é predominantemente de estrogênio, você tem um aumento ou uma piora dentro do exercício físico? Como que funciona isso? Depende do exercício que a mulher vai exercitar. Porque, por exemplo, a função metabólica do estrogênio é o quê? O estrogênio na mulher, ele tem uma função de acúmulo de gordura. Inclusive, é ele que dá os caracteres secundários na mulher. Então, deposição de gordura coxofemoral, desenvolvimento de mamas. Então, para que o estrogênio faz isso? Pensando que você vai ter um óvulo que vai ser fecundado, ele está criando essa reserva de acúmulo de gordura para criar fonte de energia que vai ser substrato para alimentar futuramente aquele óvulo que vai ser fecundado. Enfim, É uma máquina perfeita, né? Exatamente. Então, assim, a função do estrogênio na primeira fase, ele combina justamente por isso. Ele dá essa função para acúmulo de gordura, para o corpo. Tá. Então, assim, o nosso corpo começa a acumular mais essa gordura e depósito dela para ser fonte de energia para as funções do corpo. Pensando em treinamento e pensando em adaptação de como você pode utilizar esse momento fisiológico para pensar em performance, se você pensa que toda essa gordura que está sendo acumulada é para utilização do teu organismo, para as funções metabólicas dele, para o funcionamento, o glicogênio muscular, que é a fonte primária, né, que é a principal fonte de energia para o músculo, Vai estar mais alto. vai estar mais alto. Porque, assim, você desvia, mais ou menos. O trabalho muscular, ele vai ter
todo esse glicogênio para ele. O glicogênio muscular não vai estar sendo usado para as funções do organismo, porque para isso o estrogênio já está guardando esse acúmulo de energia em gordura, e é o que ele vai favorecer como fonte, como substrato para as atividades do organismo. Então, se você pensar num trabalho de musculação, um treino resistido, que você tem um metabolismo mais anaeróbio, que você demanda esse glicogênio com mais avidez, todo esse glicogênio vai estar voltado para trabalho muscular. Então, você pode observar, sim, uma melhora na performance em treinos de musculação nessa fase do ciclo menstrual da mulher. Ah, que legal. Eu não imaginava que o estrogênio poderia fazer. Ele é ótimo. As mulheres acham que ele é péssimo, mas se você souber usar, ele é muito bom. Então, na primeira fase, uma mulher que quer fazer um treino de resistido, ela vai ter uma performance melhor. Provavelmente sim, é um bom momento. E na segunda fase, qual é a predominância mais progesterona? A segunda fase é o momento da progesterona agir, então você tem a predominância dela em decorrência da queda do estrogênio. Então, mais uma vez pensando, se você já passou aquele momento que você ovulou, então, em tese, o teu corpo entendeu que possivelmente vai gerar uma vida. O que a progesterona faz? Faz vasodilatação. Se a gente for mais a fundo ainda, pensando que aquele embrião, aquele ovócito que foi fecundado, ele só vai ter a nutrição dele pela placenta lá no 3º mês de gestação, até esse período chegar, ele vai ser nutrido pelo útero, basicamente. Sim. Pelas arteríolas espiraladas, enfim, que vão nutrir esse embrião. Então, o que acontece? A progesterona causa uma vasodilatação desse ambiente para favorecer maior irrigação para esse ovócito que foi, em tese, fecundado. Então, ela tem essa ação de vasodilatação, por isso que a mulher fica mais retida, mais inchada, mais até lentificada. Então, a progesterona é considerada também o hormônio mãe, né? Ela pode se transformar em alguns outros hormônios durante, né? Como assim? A progesterona, ela pode transformar em algum... Ela é precursora de vários, sim, na verdade. Então, inclusive, ela... Lá no estudo vem pregnenolona, progesterona, androstenediona, que pode transformar para testosterona, que depois aromatiza, que vira os estrogênios. Então, assim, ela é lá em cima no metabolismo. Mãe, né? Ela pode gerar qualquer outro. Muitos outros, na verdade. Então, nessa fase, ela pode ser que ela tenha uma predominância de vários outros hormônios. Sim, a depender da demanda energética e da demanda fisiológica que aquele organismo está precisando. Ela consegue se transformar em vários, entendeu? Então, e nessa fase, sim. Então, essa fase ela pode ser mais adaptativa para qualquer outro tipo de treino. Até um treino que não seja só resistido. Na verdade, assim, pensando em treinamento, a progesterona não tem uma ação metabólica tão importante que nem o estrogênio. É mais vasodilatação mesmo. É mais vasodilatação. E, assim, na verdade, a recomendação que dá para fazer é que, se a mulher tem todos esses sintomas de retenção, de inchaço, enfim, o exercício que seria mais indicado seria mais o aeróbio. Porque vai causar já essa sudorese, vai melhorar esses sintomas de retenção. Então, assim, já não é um momento bom para a mulher, pensando nessa coisa hormonal, os estrogênios dela estão super baixos. Então, pensando em reserva de glicogênio, vai estar pior. Não é aquele momento que ela vai fazer um PR da vida, que ela vai querer socar peso e vai conseguir aguentar. Talvez ela consiga com muito mais dificuldade do que se ela priorizar isso na primeira metade do ciclo, entendeu? Então, assim, quando você percebe, quando você identifica isso no seu ciclo, você consegue adaptar, ter melhor rendimento e menos frustração. Legal, que aí na primeira fase ela vai pensar realmente fazer um treino mais anaeróbico, e na segunda fase ela vai associar um aumento do treino aeróbico. Sim. Muito legal. E na fase depois que ela entrou na TPM, né, na tensão na pré-menstrual ali, ela começa a ter uma queda de todos os hormônios, né, que culmina realmente com a menstruação, né, a queda dos hormônios, tanto da estrogênio que já caiu na primeira e da progesterona que cai no segundo. Nessa fase, como é que a mulher fica? Uma leoa, né? Satanás. É péssimo. Você, Karina, como é que você se sente nessa fase da TPM? Conta pra gente. A TPM sempre foi um grande problema para mim. Eu coloquei o Dilmirena exatamente por conta de TPM. Eu tinha uma TPM muito forte, N sintomas, mau humor, braveza excessiva, muito inchaço, dor de cabeça. E aí foi recomendado que eu tivesse o uso do Dilmirena e para tentar amenizar essas questões. E melhorou muito. Mas você muito. sentia que na TPM, então, você não conseguia treinar direito, não conseguia render legal? Não era um período em que eu treinava como eu treino hoje. Eu tinha treinos, mas eu fazia o tecido acrobático.
eu não tinha essa percepção, porque eu não tinha tanta necessidade de performar como eu tenho hoje. O que eu percebo agora, que meu DIU já vai em março fazer 5 anos, que é o período em que é necessária a troca, e já faz alguns meses que eu venho percebendo uma diferença muito grande no meu treinamento durante a TPM. Né? Então, eu vejo, é nítido a minha falta de força, a minha falta de vontade de ir treinar, né? Aquele desânimo, cansaço, uma fome muito maior. Quer ficar só deitado em casa, né? Tá em casa, dormindo. É tão bom ficar na cama nesses dias, né? Então, aí eu comecei a perceber o quanto o DIU sempre me ajudou nesses tantos anos a performar melhor. E para esses casos em que o DIU dela já tá finalizando, né, o efeito, o que a gente consegue inserir para que diminua esses efeitos da TPM? Pensando em exercício, é muito interessante isso que você falou em relação à TPM, porque muitas mulheres sofrem com isso. Lógico que TPM é uma coisa multifatorial, né, e bem subjetiva. Cada uma sente de um jeito, tem gente que não sente, tem gente que passa batido e tá tudo certo, mas tem outras que realmente atrapalham a vida, né? Então, pensando em exercício, existem sim formas boas pra gente controlar, inclusive, o tratamento de TPM. A primeira linha é estilo de vida, é exercício físico, é dieta adequada, muito antes de entrar com medicações. Então, por exemplo, existe uma razão fisiológica para a mulher ter essa queda mesmo de rendimento, de humor, enfim, todas as alterações. Porque, justamente, existe um neurotransmissor chamado halo. Esse neurotransmissor, a progesterona é precursora desse neurotransmissor. E ele é um neurotransmissor GABAérgico, ou seja, ele estimula os receptores GABA. E aí dá a produção de serotonina, endorfina, todos aqueles hormônios de bem-estar. Então, quando a mulher chega na TPM, que começa a ter a queda da progesterona, consequentemente cai o halo, consequentemente cai serotonina, dopamina. Então, a mulher realmente tende a ficar nesse humor mais depressivo, mais down, enfim. O que melhora a produção desse halo que não a progesterona? O exercício. Então, assim, para as mulheres que têm esses sintomas de TPM mais exacerbados, eu entendo que não vai ter vontade de fazer nada, que vai querer ficar em casa, dormir, enfim. Mas, se você mantiver uma rotina de treino, e você não precisa fazer uma coisa extenuante, mas se você mantiver um exercício de leve a moderado, para você manter esses níveis de halo circulante, você vai melhorar, sim, sintomas de TPM, você vai passar por esse período de maneira mais tranquila. Então, o exercício físico é super indicado. E dizem que também tem alimentações, alguns alimentos, né, que ajudam também nesse período. Não sei se vocês conhecem algo. É porque o paladar da mulher altera muito, né? Então, assim, o chocolate é algo que só aparece na frente. Alimentos mais palatáveis, é o que geralmente ela vai buscar. Acho que, na verdade, quando você entra com algum tipo de carboidrato mais simples, como o chocolate, você acaba piorando os sintomas, né? Normalmente o que eu percebo é a fome aumenta e a indicação que eu tenho do nutricionista é aumentar a quantidade de proteína, exatamente para a saciedade aumentar, né? Porque realmente a fome é maior, né? Então eu aumento a quantidade de proteína para não... Depois você se frustra porque comeu e aí você fica mais triste ainda. Aí você entra com doce, você só eleva a glicose. Exato, exatamente. Aí você se culpa porque vai engordar. Eu acho que até mais proteína, você vai ter mais alguns aminoácidos que são também que ajudam, que são precursores de GABA, né? Você vai ter triptofano, próprio GABA, mesmo se você for repor, uma coisa nessas coisas que vão te ajudar também a passar por esse momento com maior quantidade de serotonina, já que é um momento que tem tão baixa serotonina assim, né? Então, acho que uma alimentação mais saudável, mais voltada pro lado da proteína vai ajudar bem. Sim, normalmente é o que eu faço. E realmente quando você aumenta mais a quantidade ali de carboidrato nessa fase, vai aumentar mais a insulina, vai ficar mais letárgica, né? Já é uma fase que ela já não tem tantos hormônios ali para metabolizar, para conseguir fazer com que ela consuma toda aquela gordura que ela tá jogando, por exemplo, com chocolate, aí acho que vai piorar realmente os sintomas, e lembrar que carboidrato vem junto água, né? E aí piora sintomas de retenção. Né? Sim. Então é uma bola de neve. Né? Eu já sofri muito com TPM. Né? Meu período menstrual ali, o fluxo era muito intenso, até realmente chorar de dor, de cólica, algo muito, muito ruim mesmo. O que eu consegui fazer de tratamento foi implante, né? Hoje eu implantei gestrinona, então eu não menstruo mais. Então, assim, a minha TPM zerou. Mas quanto tempo durava seu ciclo menstrual?
Em torno de 7 dias. E o seu? Não me lembro, Não? acho que uns 4. Eu não tinha um problema de fluxo, de cólica, isso eu nunca tive problema. O meu era mais as alterações Estamos hormonais, aqui com o 3 mulheres inchaço. que não menstruam. Não, mas eu já tô voltando a menstruar. O Dil já começa a dar sinais aí. E É que assim, assim, era a Adriana, ela é típica que ela tem alguns sintomas. Ela não tem um quadro clínico 100%, mas ela tem alguns sintomas realmente de quem tem endometriose, né? Então, ela tinha cólicas mesmo bem intensas. E além ali. disso, anemia junto, né? Então, assim, tem que tratar a anemia. E o meu fluxo, assim, eu queria só ficar deitada, porque aí o cansaço era extremo, né? Eu menstruava um monte. Nossa, tava perdendo um rio de sangue ali. A gente acabou e falando 7 aí dias de... muito intensos. Então, era A gente era acabou triste. falando de dois métodos anticonceptivos aqui e que também ajudam a tratar sintomas da TPM, mas a gente podia falar um pouquinho sobre quais as opções que a gente tem hoje, né? Assim, fora, claro, a gente falou aí de alterações de hábito e tudo mais, mas de métodos anticonceptivos que a gente tem, né? As opções que a gente pode tratar esses sintomas e por que ele trata, né? O que o anticonceptivo faz que trata esses sintomas, né? Que às vezes as mulheres não sabem a fisiologia do que elas estão usando e já, às vezes elas estão tratando aí, dependendo com algum anticonceptivo que não é tão ideal para ela, né? Dependendo do objetivo que ela quer, realmente. Exatamente. E assim, é que assim, o efeito, na verdade, a indicação para tratar sintomas de TPM é justamente porque você vai evitar os picos hormonais ao longo do mês. Então, você tende a deixar tudo mais linear. Dependendo do método contraceptivo, você pode ou não bloquear a ovulação. Então, é mais nesse sentido que se usa para controlar. E realmente tem uma boa resposta. Porém, pensando em performance, né, lembrar que o uso de contraceptivo sempre vai acarretar em alguma queda na performance, né? Porque existe uma proteína chamada SHBG, né? Que ela carreia, né, os hormônios sexuais não ficam circulando no organismo de forma livre, eles são carregados por essa proteína. Um ajudante. Exatamente. E a SHBG aumenta muito quando você faz uso de contraceptivo. Ou seja, você tem uma menor fração livre circulando no sangue, né? Pensando em mulher que já tem uma testosterona super baixa, e você já deixa ela muito mais ligada nessa proteína, então a forma livre dela vira irrisória. Então, assim, a queda de performance, a queda para ganho de massa, tudo isso acaba sendo prejudicada. Então, hoje em dia, a gente tem alguns métodos que têm menor quantidade de hormônios, dilmirena, dilquilena, que é o DIL que tem a menor porcentagem de hormônios de todos, que conseguem trazer esse benefício da contracepção, mas mantém os níveis de SHBG menores. Então, E nesses casos da baixa da testosterona, dá pra gente repor também, né? dá para repor. Mas quando ela está usando, por exemplo, algum anticonceptivo oral, que você tem um nível no sangue muito alto, que a gente chama de nível sérico, não adianta você repor testosterona, porque se ela está toda ligada ao SHBG, você não vai ter como. Então, assim, você vai dar o hormônio que é derivado do estrogênio junto com a testosterona, então você vai reter mais ainda, Vai entendeu? ficar uma bagunça, né? Aí não vale a pena. O que vale a pena nesses casos alguns derivados do HT controlam um pouquinho o SHBG. Quais derivados do HT seriam? Oxandrolona, estanozolol, né? Eles controlam um pouquinho o SHBG. Mas não é... Por exemplo, eu não uso no meu dia a dia pacientes que querem utilizar hormônios para algum tipo de performance, usar um anticonceptivo junto, porque você vai dar um hormônio que é androgênico e você está dando um outro hormônio que é antiandrogênico. Então, prioritariamente, para essas pacientes, você acaba utilizando realmente métodos conceptivos, como a Carol falou, que são os DIUs de Mirena, Quilena, os DIUs que são de cobre ou cobre prata, né? Que hoje em dia são os melhores. Ou até como a gente usa para você. A gente usa em você um método... Né? A gestrina, na verdade, ela é uma progestina, né? Ela é uma progesterona ali mudada, né? Igual o levonorgestrel, também é uma progestina. Mas a gestrina ela tem um outro componente. Ela é uma progestina com efeito de ligação ao hormônio androgênico, o receptor androgênico, quer dizer.
E aí ela tem um efeito também de ganho em massa muscular. Ela é como se fosse irmã da nandrolona, que é a Deca, ou da trimbolona, que é outro hormônio. Só que ela tem um efeito de... Hormônios polêmicos. A gestrinona ela não tem estudos, né, que demonstram um efeito dela tão afim de anticoncepção, né? Os estudos dela são mais... Ela é mais como um antiestrogênico, vai. Isso. Ela tem uma ação mais androgênica. É o chamado chip da beleza, né? Pra quem não, a gente conhece, fez um podcast anterior que a gente fala bastante sobre a parte da gestrinona e essa interação. A gestrinona ela não é definida como um método anticonceptivo 100%, porque não tem estudos que demonstram. A gente sabe que tem uma anticoncepção associada, né? Porque o fato dela bloquear o ciclo hormonal não quer dizer que você pare de ovular. Mas pelas alterações que a gente vê, a chance de você ter uma gestação é mais baixa, né? Usando Diminui. um implante. Mas não exclui. Mas não exclui. Um método... Como nenhum, né? mas os Nenhum, métodos hoje anticonceptivos como o DIU, o de Mirena, de Quilena e até os de cobre, eles são... Os Bem resultados são efetivos, muito altos, né? São muito mais altos que o de gestrinona, né? Muito mais altos. Mas a aí, gestrinona- assim, no caso, né? Tá, eu tenho endometriose, então eu não posso menstruar, né? Porque se eu menstruo, realmente eu tenho sintomas muito, muito elevados, muito significativos. Não menstruar seria, então, a gestrinona. Qual o DIU? Porque Mirena. hoje a gente tem o DIU de cobre, a gente continua menstruando, Sim, né? não tem hormônio. Não De tem cobre, hormônio, né? De cobre e prata não tem hormônio. Então seria o de Mirena, o de Quilena. Quilena na verdade, pra... e uso contínuo de anticoncepcional. Isso, né? dos outros. Dos Os outros viorais. orais, Só que né? os orais, eles têm todos os efeitos negativos que a gente gostaria sim. de evitar para quem pratica exercício físico. Né? Que é o aumento Então, dessa o mais HBG. indicado, assim, para ter essa performance melhor na atividade física seria realmente esses que a gente citou agora, né? Os DIUs e Sim, os o mais gestrinona. indicado de todos é o DIU sem hormônio Sem nenhum. hormônio. Mas aí você corre A junto TPM, né? Junto com a TPM. Sim, e sangramento. sangramento, Geralmente é algo mais difícil de controlar com esse DIU sem hormônio. Até porque a questão do sangramento, não, né, diante de alguma atividade física que a gente vai fazer, é bem chato, Bem né? incômodo, Principalmente né? a mulher sente muito incômodo nisso, né? Mas o DIU de cobre, a função dele, ele é gerar uma certa inflamação ali no útero, né? Ele acaba gerando uma inflamaçãozinha ali no útero, né? Que vai ajudar a fazer o processo da anticoncepção, né? E ele também tem uma função de ser de matar os espermatozoides que sobe ali, né? E aí esse fato, às vezes, porque a Carol tá falando, né? Esse fato dele estar ali, a presença dele faz com que possa aumentar a chance do sangramento, entendeu? Então, para quem... Normalmente as mulheres relatam até um aumento no fluxo, né? Isso, então para quem já tem um fluxo muito exacerbado, talvez seja melhor colocar o de Mirena ou de Quilena, né? Mas assim, eu acho que a cada caso vai ter que ser muito bem avaliado, assim, a gente não pode ficar colocando assim para todo mundo. Sim, porque cada um tem um tipo de treino, cada mulher tem uma percepção do seu ciclo menstrual, dos seus sintomas ou não. Com certeza. Cada uma tem um objetivo. Então, assim, uma atleta, de repente, ela vai se incomodar muito com o fluxo menstrual, isso vai atrapalhar o treinamento dela, o rendimento dela. Talvez uma pessoa comum não vai atrapalhar tanto, entendeu? Então, tudo tem que ser muito bem estudado, avaliado individualmente. Exatamente. Porque cada organismo, e mulher, então... É o que a gente sempre bate aqui, né? Nessa questão da individualidade. Cada indivíduo é único, então tem as suas peculiaridades, né? Cássia? Eu tenho, na verdade, uma dúvida. Então, hoje o contraceptivo ele é colocado primeiramente porque para evitar filhos, ponto. Então, você busca um médico do convênio, ele vai colocar em você porque ele quer que você evite filhos. E aqui nesse bate-papo eu percebo o quanto ele melhora, ele traz qualidade de vida, né? Depende do anticonceptivo. Sim, não, A um DIU, por exemplo, de Mirena, no meu caso, a gestrinona no caso da Dri. Na verdade, assim, eu acho que quando a gente fala em performance esportivo e anticonceptivo, a gente tá falando mais desses dois, assim, né? Os outros anticoncepcionais, na verdade, ele tem um efeito pior. Não, sim. Ele Não, só falando vai ser anticonceptivo, no né? DIU e no implante de gestrinona, ele traz, então, na verdade, uma qualidade de vida e não só evitar filhos, né? No meu caso, por exemplo, eu busquei por uma qualidade de vida, né? E aí eu me questiono, na verdade, o quanto ainda os médicos estão
parados no tempo, né? E a gente precisa buscar uma clínica de qualidade em que você é apoiada e em que, né, em que a pessoa entende que você é um ser integral. Eu não quero ter filhos? Não, eu não quero ter filhos, mas antes disso, eu quero ter qualidade de vida, né? E o exercício físico é algo muito importante para mim. Né? Então, e eu cheguei a ir num ginecologista, perguntar para ele, eu falei, olha, o DIU, eu voltei, eu tô vendo que eu tô ovulando, eu tô tendo muitos sintomas de TPM, mas não tem 5 anos ainda. O DIU pediu vários exames, ele falou, seu DIU tá ótimo, ele evita filhos, ele tá ótimo. Quer dizer, ele não ouviu nada do que eu falei, né? E toda a minha vida, né? E tudo que ela tá atrapalhando, e que ele poderia me ajudar trocando. Sim. Mas não, para ele evita filho, né? Que foi o que ele aprendeu na faculdade, acho, talvez, e ele trouxe até agora, né? Então, quanto o assunto é muito mais polêmico, né? Quanto o assunto é muito maior, e ainda tem gente tão preso, e o quanto as pessoas não são educadas a entender o quanto elas podem buscar uma melhora de vida. Né? Eu não sou mulher, eu não passo por todas as situações. Ai, amiga. Ai, você sofre comigo. Sofria. Mas eu sei o quanto isso impacta na vida de vocês, né? Porque Sim. vocês hoje assumem um papel na sociedade que é um papel de extrema importância. Vocês são cobradas a performar assim como nós, né? Então, a Carol fez cirurgia assim como eu. Ela sabe que na época da residência era... Cara, não tinha essa que você tava com cólica, que você não... Chua, né? Chora em casa, no banheiro. Chora no banho. Engole o choro e vai entrar em cirurgia, vai ficar 10 horas lá, em pé, e é isso aí, você tem que estar em TPM, não tem essa. E eu acho que realmente, quando o médico tá de frente com a paciente, ele tem que entender o quadro dela, né? O quanto aquele sintoma, o quanto aquela alteração ali que o ciclo menstrual dela tá causando na vida dela tá prejudicando os afazeres dela, né? Acho que não é só não ter filhos, né? Como ele vai trazer uma qualidade para essa pessoa, para essa mulher que tá ali na frente, que tem sintomas, que tem sinais e que quer melhorar, que precisa melhorar, né? Eu vou muito além, como psicopedagoga, o quanto o médico não educa. Porque quando você é educado a entender o seu corpo... Você hoje eu sei respeitar o meu corpo, sei respeitar o dia que eu tenho que pôr menos carga. Né? Mas eu precisei perceber sozinha e depois na clínica de que o meu DIU já estava em relação aos exames, de que eu já estava ovulando, de que vários hormônios já estavam aumentando. Eu percebi que eu estava diferente esse ano. Então, eu busquei uma clínica, um lugar que me educou para me conhecer. E aí não é isso que a gente encontra, né? Porque a nossa formação é essencialmente assistencial, né? Sim. A gente tem mudado isso, né? É uma luta nossa, né? A gente fala que... Eu falo que é um trabalho de formiguinha, o Rodrigo falou que quer empurrar a parede, né? Mas realmente, o que a gente traz hoje para o dia a dia é algo que a gente não aprendeu na faculdade, né? Carol, não sei você, mas... eu não aprendi na faculdade a fazer um trabalho pensando em melhorar a performance. Que performar é isso, né? É a pessoa estar bem no dia a dia. Exato. Não é só treinar melhor, né? Então, eu acho que essa mudança de concepção que a gente traz hoje no nosso atendimento é o que realmente traz os resultados. E eu acho que os resultados são bons, né? Sim. Mas essa questão da educação, da medicina, é algo bem interessante. Porque, de fato, na nossa formação, isso não acontece, né? Do jeito que a gente entender realmente o que acontece com a gente, eu falo por mim. Por muitos anos na minha vida, eu não entendia o meu ciclo menstrual, sabe? Eu não sabia identificar que fase eu estava. Então, assim, muitas vezes eu não conseguia identificar o que eu estava sentindo, relacionar isso para o momento que eu estava e conseguir se adaptar, exatamente, né, adequar a minha realidade de vida, de treino, enfim. Então, eu ficava dando murro em ponta de faca o tempo todo, sabe? E isso é uma coisa muito interessante, porque... não era uma coisa que atrapalhava só a mim, atrapalhava nas minhas relações inteiras. Então, assim, vai muito além. A partir do momento que você não entende o que está acontecendo com você não reconhece, você não consegue tratar, você vai passando isso, assim, vai na atropelando, porrada, né? Exatamente. E, assim, você vai começando a se bagunçar, você começa a reagir de forma diferente com o mundo, com os outros. Então, assim, hoje eu sei...
sei lá, tô chegando no meu período pré-menstrual. Eu sou uma pessoa que quero ficar quieta. Não fala comigo, eu não gosto de falar muito. No geral, eu sou de conversar, mas é aquele momento que eu não quero. Então, assim, eu já aviso, quem me conhece já percebe e já nem fala. E tá tudo bem, sabe? Tipo, se fosse em outros tempos, como por muitos anos foi, eu ficava, não, mas por que eu tô assim? Tô me sentindo assim, estranha, não tem motivo. Tá tudo bem, não sei o que, não, vou lá. E aí você vai como se conhecer é importante, né? Porque hoje a gente vê que os atendimentos médicos são sempre voltados à doença, né? A tratar a doença. Sim. E nunca a entender, a prevenir, a ir buscar realmente sei lá, quero performar, quero ter qualidade de vida, o que eu vou fazer pra melhorar, né? Então é sempre muito isso. E também convidar é nichado isso, né? o paciente a ele também se entender, sabe? Você mostrar esse caminho pra ele. Você não simplesmente entregar um tratamento, uma prescrição. Você falar assim, ó, é assim, é dessa forma porque você tá fazendo isso. Vamos tentar desse jeito, né? Quando você perceber isso, tenta fazer dessa forma, entendeu? E assim, é muito diferente do que você impor. Mas é justamente essa relação de conhecer e fazer junto. Que aí o resultado é incrível. E voltando um pouquinho na questão da menstruação, pra quem a gente conhece, né? Tem mulheres que realmente não querem usar nenhum tipo de contraceptivo, de anticoncepcional. Pra quem não quer usar nada, né? Não colocar um DIU, não tomar anticoncepcional, implante, enfim. Mas quer continuar performando em alguma atividade física. Teria algum meio, algum método pra minimizar a TPM ou pra... Depende muito do sintoma dela, na minha opinião, né? Sim. Depende muito do que ela entende como performance, né? Se ela quer, qual tipo de exercício que ela faz, né? Se ela é uma atleta mesmo, se não, se ela quer só, por exemplo, se ela quer emagrecer e ficar com o abdômen sarado. Eu acho que na primeira fase aí 15 dias cara, eu já tô prescrevendo um treino. Mas acha que a alimentação também vai influenciar muito nisso, né? Sim, na primeira fase ela... Na verdade, sim, a mulher, ela é desprovida ali de algo, de uma capacidade tão boa quanto a gente ali na hora de absorção dos alimentos e na hora realmente da metabolização, porque vocês têm uma taxa metabólica muito inferior a nós, né? Então a mulher, eu acho que ela sofre com dieta independente da fase, né? Claro que vocês têm que comer uma quantidade muito menor, né? Então sempre quando chega lá um casal, a mulher e o homem fala assim, olha, pra mulher fala assim, olha, nada contra, mas você vai ter um pouquinho mais de dificuldade na dieta, não sei o quê, entenda, né? Que é assim mesmo, né? Então eu acho que se a mulher, ela quer realmente entender o corpo dela, entender as fases dela, acho que nada melhor que a gente conversar, explicar, olha, como é que é pra você? Eu quero ficar mais seca pro verão. Pô, legal. Vai treinar vai fazer conversa com o seu treinador na primeira fase do ciclo hormonal, priorizar mais os treinos de força, de carga mais alta, na segunda fase priorizar realmente um treino mais de cardio ali, né? Eu acho que essa seria a minha posição, Carol, não sei qual que seria a sua. Nossa, quando as mulheres que eu atendo falam que não usam nada de contraceptivo, eu falo, meu Deus, eu tô no céu. Dá pra explorar muito isso, sabe? Então, é uma dica que eu realmente dou. E aplicando mesmo pra mim, eu também faço. Eu acho que vai muito bem, obrigada. Agora, a questão que você falou também de alimentação, né? A gente sabe que o nosso ciclo menstrual, ele pode ser muito influenciado pela nossa alimentação, né? Então, assim, tomar cuidado com dietas muito restritivas, né? Porque os nossos ovários, eles são diretamente influenciados pela quantidade de energia que a gente ingere. Então, a partir do momento que a gente começa a restringir muito isso, a gente vai ter alteração na produção dos nossos hormônios, estrogênio, progesterona, enfim. Vai alterar ciclo, vai alterar ovulação, vai alterar período, vai alterar tudo. Então, isso é um ponto muito importante. O treino de alta intensidade também, né? Sim. Aí, se você junta os dois, imagina a catástrofe. É o estresse do treino, é o estresse da falta de energia vinda da alimentação. Aí a mulher realmente fica indomável, né? Nossa Senhora. E se ela tiver, às vezes, um percentual baixo também, Exato. né? Então, tudo isso pode alterar bastante, Carol, né? você perguntou do nosso ciclo menstrual. Ela falou que dura 7, eu falei que dura 4, e eu já percebi que a nossa resposta foi completamente errada. Foi completamente. Ouvindo tudo aqui agora eu já me toquei que a resposta não foi adequada. Na verdade, o que vocês responderam foi o período de menstruação. Período de A menina da mesa já sabe.
Olha como ele entende. Sinceramente, o meu ciclo, não sei, porque hoje eu não me sinto mais. Mas antes também era em torno de 28, 29 dias, mais ou menos. Exatamente. O ciclo menstrual ele é definido a partir do primeiro dia que a mulher sangra, até você vai pegar o primeiro dia do outro ciclo e você reduz o dia anterior, né? Então, esse vai ser o ciclo menstrual dela. A questão da menstruação, dos dias de fluxo, é o período menstrual. Então, tem essa divisão toda. Aí, você vai pegar um ciclo. Como que você vai dividir... Outra coisa que também é interessante falar. Como que você vai dividir a fase folicular da fase lútea? Eu peguei um exemplo maravilhoso de 28 dias que você consegue dividir exatamente certinho no meio. Uhum. Porém, se você pega um ciclo de 30 dias, por exemplo, a fase lútea ela é sempre fixa. Então, a segunda fase ela é sempre fixa. Ela sempre vai ser 14 dias. Sempre. Aí, o que vai variar vai ser a fase folicular, a primeira parte ali. Então, você vai manejar de acordo com a fase, de acordo com o dia que você menstruou, você corre 14 dias para trás, ali seria o dia que você ovulou em tese. Nossa. Isso é fixo. E aí você determina a fase lútea. Acho que eu faltei essa aula de ginecologia. Não lembrava disso, não. Aí o que pode variar mais variar. é a fase folicular, que é a primeira parte ali. Acho que eu faltei essa aula. Não Tá lembrava. vendo? Dormiu na aula, né? É que na Ou verdade... tava treinando. Combina mais. Que na verdade a ginecologia nunca foi algo... Eu gostava bastante de obstetrícia, cara. Gostava de fazer os partos, mas é porque aí envolvia procedimento, né? E era mais legal. Nossa, já. Cirurgião, Então, assim, pensando hoje, Carol, uma pessoa que quer performar, assim... Hoje o mundo ideal para ela seria para uma pessoa hoje que ela não usa anticoncepcional. Você optaria por tratar ela sem anticonceptivo, mantendo ela no ciclo dela, ou você optaria por falar assim, coloca um DIU, coloca uma gestrinona? Depende. Depende da relação dela que ela tem com o ciclo. Depende de tudo isso. Se ela é uma pessoa que lida bem, que é uma coisa que não atrapalha a vida dela, porque tem um monte de gente que, menstruando ou não menstruando, vai treinar de boa, tranquilo. Às vezes é um fluxo baixo, então aquilo não atrapalha tanto. Então não existiria um mundo ideal, assim, né? Uma cartilha, né? O mundo ideal é o mundo de cada um. Cada um é um Meu universo. mundo ideal tem um DIU. O meu mundo ideal não é menstruar. É não menstruar, na verdade. Mas é algo que a gente sempre pode adaptar. Assim, então, por exemplo, a mulher que tem um fluxo mais intenso... Você vai, de repente, você não vai deixar ela correndo meia hora na esteira, exemplo, né? Porque aquilo pode realmente incomodar. Você vai fazer exercícios com menos carga, mas numa cadeira, sabe? Flexora, extensora. Outra coisa, mulher, às vezes na TPM tem muita mastalgia, tem muita dor no peito. Você não vai colocar ela numa mesa pra ficar fazendo flexão de posterior, por exemplo, porque vai ficar ali apertando. Apertar, né? Então você vai regularizando e adaptando os exercícios dela, né? Pra que ela consiga manter aquela rotina De treino, sem né? ser prejudicada, entendeu? Mas que ela consiga passar também por esse período de forma mais easy. Eu acho que os educadores físicos têm bastante papel nisso aí, né? Sim. eu Acho muito bom conversar isso com o treinador. Inclusive, eu tenho uma paciente que eu converso com o treinador dela e a gente sempre adequa os períodos. Legal. É muito bom esse trabalho. Muito bom. Esse trabalho em conjunto. Mas é isso, pessoal. Acho que o assunto foi bem legal, muito informativo, né, para muitas mulheres que ainda não se conhecem ou que ainda realmente não tem toda essa bagagem, né, que a gente conseguiu passar aqui. E eu acho que daqui pra frente vai ajudar bastante coisa, né? Você Com certeza. Você aprendeu um pouquinho aqui, amor? Aprendi muito. Eu acho que se você que tá aí em casa, né, escutou esse podcast, foi de grande valia pra você, curta, compartilha, né? Realmente, porque isso que a gente tá fazendo aqui é realmente uma informação pra você, tá? E além disso, né, vá procurar um médico para se entender, se conhecer mais, né? Acho que isso é muito importante. Cá, quer dar um recado final? Eu acho que complementando o recado da Adri é isso. Busque um médico, um bom médico, né? Um médico que cuide de você de forma integral, né? Que não veja você como um útero, né? Que te enxergue como um ser total. E existem muitos bons que eu indico. Verdade. Pessoal. E Cá, você fala pro pessoal que quer te encontrar nas redes aí, qual que é o seu Instagram, qual rede que você usa mais. O Instagram é Karina_Maciel T.
É normalmente onde mais me encontro. E a Karina, ela faz bastante esse trabalho, né, de mostrar realmente qualidade de vida, que ela tem realmente um lifestyle bem legal, assim, né? Ela já tem alguns anos que a gente não pode falar, mas ela aparenta tem bem menos. Pode falar, eu tenho 42. Então Você vai ver lá o Instagram dela, parece que ela tem nem 30 anos. Então ela realmente ela inveja aí as outras mulheres com o corpo que ela apresenta. Não, acho que não é invejar. Eu acho que diferente das pessoas que influenciar, buscam... né? Influenciar. E outra, e não é você esperar a doença chegar e tratar. Né? Eu vi que eu precisava me mexer e buscar qualidade de vida. E aí eu busquei uma equipe adequada, legal, que me orienta e me ajuda a chegar onde eu estou. Sozinha eu não chegaria. Carol, e você? Tem um recadinho final para o pessoal de casa? Gente, eu tenho para as mulheres. Isso tudo é um convite, né? Uma carta aberta para todas vocês, no sentido assim de se conhecer mesmo, né? De não ignorar o que acontece no corpo de vocês, de perceber esses sintomas, esses sinais que são muitas vezes sutis, individuais. E assim, se é algo que realmente atrapalha ou interfere na sua vida, existe solução, né? A gente não precisa sofrer sozinha, a gente não está sozinha, né? Então tem toda aqui uma equipe para ajudar, né? E te ajudar também a conhecer, porque muitas mulheres não se conhecem, né? E aí acaba virando toda essa dificuldade, né? Na vida que não precisa ser assim, né? A vida tem que ser leve. A gente está aqui para ser feliz. Muito legal. Quem quiser te encontrar nas redes, Carol? O meu Instagram é doutora DRA _ Carolina Aquina. O pessoal pode te mandar mensagem, pode, procurar. directs. Agendar consulta, né? Tirar dúvidas. Legal. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui também, se você estiver pelo YouTube, que a gente vai realmente sanar essa dúvida com você, entrar em contato. Se você está ouvindo pelo Spotify, encontre algum de nós aí no Instagram, que pode realmente a gente já consegue tirar essa dúvida, né? O meu Instagram é dr.leofiuza. Eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Meninas, muito obrigado por esse papo. Eu aprendi bastante coisa aqui com a Carol, que eu não sabia mais. Fugiu da aula, né? Mas é que realmente as mulheres hoje estão dominando o mundo, já dominaram, né? Então vocês realmente têm que ter cada dia mais qualidade de vida, porque realmente vocês estão fazendo tudo e mais um pouco, né? O que a gente não consegue fazer e o que a gente faz, elas fazem muito melhor. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.